Bom dia, estamos de volta para a nossa aula de hoje. Espero que estejam animados. Nossa semana já está encerrando, hoje é quinta-feira, não é? Na aula de hoje a professora vai explicar a tarefa de amanhã, sexta-feira também, que amanhã a videoaula fica só por conta da professora de Educação Física, combinado? Hoje, nossa primeira atividade em língua portuguesa vai ser uma produção de texto. Nós vamos escrever nossa história através de uma imagem que a gente vai observar. A gente sabe que quando a gente vai escrever um texto, em primeiro lugar a gente pensa nos personagens, não é? E toda a história que a gente lê, que a gente ouve, que a gente assiste, que alguém conta para nós, ela tem que ter começo, meio e fim, não é? Geralmente, quando eu começo uma história, eu sempre começo com ela. Era uma vez, ou então certo dia, um dia, certa manhã, numa tarde, certa noite, um belo dia, numa festa. Essas são algumas sugestões para a gente começar a nossa história, o início da história. Depois, no meio da história, eu vou escrever o que aconteceu com esses personagens. E depois eu vou escrever o fim da história. Também tem algumas sugestões aqui, como que eu posso começar meu segundo parágrafo e como que eu vou começar meu terceiro parágrafo. Então, o que eu preciso ter em mente quando eu vou escrever um texto? A gente já fez muita reescrita de história, não é? Quando a professora conta uma história, ou quando vocês trabalham com ela durante a semana e depois vocês escrevem ela da forma que vocês entenderam. Hoje é um pouquinho diferente. Vocês vão criar a história de vocês. Vocês que são os autores, os escritores dessa história. Então a gente precisa lembrar que o nosso texto precisa ter no mínimo 3 parágrafos. Num eu vou escrever o início da história, no primeiro, depois onde eu conto quem são os personagens, né? O que ele foi fazer. No segundo parágrafo eu vou escrever o que aconteceu com esse personagem e no terceiro como que terminou essa história. Vamos entender melhor olhando a imagem? Nossa produção de texto vai ser feita através dessa imagem aqui, ó. Nós vamos observar essa imagem e vamos escrever uma história, certo? Uma história curta, ela não precisa ser longa, então ela vai ter 3 parágrafos, não é? Primeiro eu vou pensar um título para essa história e nessa primeira linha eu vou escrever o título, um nome. Toda história começa com um título, não é? Nosso personagem principal é o Chico Bento. E a gente já sabe das historinhas que a gente lê dele que ele adora pescar, não é? E ele foi pescar. Durante a pescaria ele teve uma grande surpresa. Nós temos aqui uma personagem do folclore brasileiro, não é? Então, depois do título, uma linha em branca, vou começar a minha história. Deixando o parágrafo, que é esse pequeno pedacinho que eu deixo aqui no começo da linha. E vou escrever, um certo dia, né, Chico Bento resolveu ir para a pescaria e teve uma grande surpresa. Né? Já é o começo da história. Meio da história. Quando ele retirou o peixe da água, ou quando ele fisgou o peixe e retirou da água, ele teve a grande surpresa de pescar uma sereia. E aí, ponto, nova linha, vou contar o final da história que eu vou deixar na imaginação de vocês. Lembrando que a professora só citou o primeiro e o segundo como exemplo. A história, quem vai criar e escrever vai ser você. E eu acredito na sua capacidade. Tenho certeza que eu vou receber excelentes textos. Minha segunda tarefa, que é a tarefa de matemática, nós vamos trabalhar mais situações problemas. A professora tem notado que as situações problemas que a professora tem enviado estão vindo com algumas respostas erradas,
Às vezes a gente só arma a continha e faz a continha, esquece de colocar a resposta. Outros a professora encontra apenas com a resposta em número, só um número que deu na nossa operação, né, a resposta da operação. E como a professora já falou ontem, eu preciso fazer a continha e escrever a resposta completa de acordo com a pergunta. Nossa situação problema sempre termina com uma pergunta. Essa aqui, por exemplo, quantos gorros ele perdeu? Então, eu vou escrever, ele ou Saci perdeu a quantidade de gorros que ele perdeu depois de eu fazer a conta de 48 gorros que ele tinha, menos os 12 que ele perdeu. Da mesma forma, os demais, certo? Quando a gente perde alguma coisa, minha operação vai ser de menos. Na nossa atividade de ciências, nós vamos falar um pouquinho sobre a alimentação. Nós estamos falando da importância da saúde e da higiene na nossa vida. Para termos saúde, a gente precisa ter higiene, precisa ter uma boa alimentação, precisa fazer atividades físicas. Lembrando também que regularmente precisamos visitar o dentista e também um médico para ver se está tudo bem com a nossa saúde, não é? Então, nós temos aqui a Magali, mais uma personagem da Turma da Mônica, e ao redor dela tem várias comidas, principalmente guloseimas. A gente sabe que a Magali é conhecida como a comilona da Turma da Mônica, não é? Então, aqui primeiro eu vou escrever o nome dessas comidas, dessas delícias que estão ao redor da Magali, e em seguida eu vou responder essas questões aqui, ó. O que é o que é? As adivinhas também fazem parte do nosso folclore. Um mundo verde onde a terra é vermelha e os habitantes são pretos. Nós temos a resposta aqui, ó. A melancia parece o mundo, nosso planeta Terra, não é? Ela é vermelha e as sementinhas são pretas. Então, a gente já tem a resposta, certo? E da mesma forma, a gente lê as outras duas questões e responde. Nossa atividade de amanhã, sexta-feira, é muito simples. Na sexta-feira, a professora sempre vai mandar uma atividade mais simples, porque vocês também precisam assistir e fazer a tarefa de educação física, não é? Então, a tarefa de língua portuguesa, nós vamos completar esses 3 textos, né, que são pequenos, com essas palavras que a gente tem aqui. Eu posso recortar elas e colar no lugar certo, ou então eu posso apenas escrevê-la, certo? Nós temos um pequeno texto sobre o Saci, outro sobre o Curupira e outro sobre o lobisomem. Então, a gente vai encontrar as palavrinhas certas para completar cada uma delas. E a nossa tarefa de matemática, nós vamos ajudar o Saci a encontrar o cachimbo dele que ele perdeu. Olha aqui onde está o cachimbo dele, né? Então, a gente vai colorir apenas os números pares. Nós temos aqui vários números no círculo. Lembrando que eles são pares e ímpares. O número 6, por exemplo, é par. O número 55 termina em 5, é ímpar. Vou lembrar novamente. Números pares são aqueles que terminam em 0, 2, 4, 6 e 8. E os ímpares são aqueles números terminados em 1, 3, 5, 7 e 9. Então, a gente vai pintar apenas os números pares, os terminados em 2, em 4, em 6, em 0 e em 8, certo? Depois disso, nós vamos escolher 2 números dessa atividade e escrever eles por extenso nessa linha. Escrever por extenso é escrever o nome do número usando letras, certo? Eu desejo a todos que o nosso final de semana seja repleto de felicidade e de alegria. Um grande abraço, um bom descanso
e até nossa aula de segunda-feira.